Olá, caros alunos! Estamos de volta com a segunda parte da aula anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e trombolíticos. Na primeira parte, nós vimos quais os mecanismos fisiológicos e bioquímicos responsáveis pela agregação plaquetária, pela formação do trombo plaquetário primário, posteriormente pela formação do trombo plaquetário secundário com a rede de fibrina, também quais os mecanismos que são usados para o processo de coagulação. E a partir de agora, na segunda parte, nós iremos falar sobre os agentes farmacológicos. Então vamos fazer uma pequena revisão de onde cada um desses agentes farmacológicos são utilizados. Inicialmente, como nós vimos na parte anterior, a partir de uma lesão endotelial, nós podemos visualizar uma lesão endotelial. Essa lesão promoverá a ativação de plaquetas. Essas plaquetas ativadas, elas irão se aderir, elas irão se agregar, é o processo de adesão e ativação plaquetária. Essas plaquetas aderidas, essas plaquetas agregadas, irão formar o trombo plaquetário primário. Esse trombo plaquetário primário ele irá reter o sangramento, ele irá impedir a hemorragia, só que de forma bem incipiente. Há necessidade de formar uma rede de fibrina que irá ser mais eficiente na retenção desse sangramento. Posteriormente, a formação da trombina e da fibrina, ou seja, a formação do trombo plaquetário secundário, que é mais eficiente do que o primário, e a hemorragia vai ser completamente estancada. Bem, esse mecanismo ele poderá perpetuar até que todo o vaso sanguíneo seja ocluído. Para que isso não aconteça, há necessidade da ativação de plasmina para que essa plasmina promova uma ação de fibrinólise, ou seja, ela pare o processo de trombogênese e elimine aquele trombo excessivo que poderia prejudicar a circulação sanguínea. Em cada uma dessas etapas, nós temos grupamentos de fármacos diferentes. Por exemplo, para impedir que haja adesão e agregação plaquetária, nós temos os antiplaquetários ou antiagregantes plaquetários. Para impedir que haja a formação da trombina e a rede de fibrina, ou seja, o trombo plaquetário secundário, nós temos os anticoagulantes. Para estimular a plasmina e, consequentemente, a fibrinólise, impedindo que haja a formação de um trombo excessivo que possa obstruir a circulação sanguínea, nós temos os fibrinolíticos. Então, cada um desses grupos de fármacos podem atuar em uma etapa da trombogênese. Nessa segunda parte, nós falaremos sobre os primeiros fármacos, sobre os antiagregantes plaquetários. Nós temos aqui alguns representantes: os inibidores da ciclooxigenase, os inibidores da fosfodiesterase, os inibidores do receptor de ADP e os antagonistas do complexo GP2B3A. Então vamos falar sobre cada um deles separadamente. Primeiro, os inibidores da ciclooxigenase. O que é que esses fármacos vão fazer? Eles vão inibir essa enzima, a enzima ciclooxigenase, que também é chamada de COX. A ciclooxigenase ela é uma enzima que vai converter o ácido araquidônico em prostaglandina H2 e posteriormente em tromboxano A2. Nós vimos no começo dessa aula que o tromboxano A2 é essencial para a ativação plaquetária e as plaquetas só conseguem se agregar se elas estiverem ativas. Então, ao inibir a enzima ciclooxigenase, os fármacos, como por exemplo o ácido acetil salicílico, impede que haja formação de tromboxano A2, consequentemente impede que haja ativação plaquetária. Então nós podemos ver exatamente aqui todo o processo do tromboxano A2. Aqui nós podemos ver o tromboxano A2, que é liberado de uma plaqueta ativada, que vai agir em um receptor específico na plaqueta. Receptor esse que é acoplado à proteína G, uma proteína G do tipo GQ. Essa proteína G, ela, ao ser ativada pelo tromboxano A2, ela libera a sua fração alfa-Q, que vai ativar uma enzima chamada de fosfolipase C. Fosfolipase C é uma enzima que
age sobre alguns fosfolipídios de membrana, dentre eles o fosfatidil-inositol bifosfato, que é o PIP2. O fosfatidil-inositol bifosfato, sobre a ação da fosfolipase C, irá produzir diacilglicerol, um ativador da proteína quinase C, e vai produzir também inositol trifosfato, um lipídio que vai promover a liberação do cálcio do retículo. Então, nós temos o cálcio que foi liberado pelo inositol trifosfato, a proteína quinase C que foi ativada pelo diacilglicerol. Proteína quinase C e o cálcio irão contribuir juntos para a ativação da fosfolipase A2. Será a enzima responsável pela ativação do complexo GP2B3A. E aí nós vimos na parte passada dessa mesma aula que o GP2B3A é fundamental para se complexar com fibrinogênio e unir várias plaquetas formando um agregado plaquetário que vai impedir que haja a hemorragia, que haja o extravasamento sanguíneo. A partir da ligação do tromboxano A2, GP2B3A vai ser ativado, GP2B3A ativado consegue se complexar com o fibrinogênio, consequentemente consegue agregar as plaquetas. Qualquer fármaco, como por exemplo uma aspirina ou qualquer outro anti-inflamatório não esteroidal, que iniba a ciclooxigenase, irá reduzir a produção de tromboxano A2, consequentemente irá reduzir a ativação plaquetária e a agregação plaquetária. Outra classe de fármaco também utilizada como antiagregante plaquetário são os inibidores da fosfodiesterase, como por exemplo dipiridamol. Dipiridamol, ele se liga nessa enzima, na fosfodiesterase, e impede que ela funcione. E o que é que a fosfodiesterase faz? A fosfodiesterase, ela degrada o AMP cíclico. Então, o dipiridamol, por inibir a fosfodiesterase, ele irá inibir a degradação do AMP cíclico, ou seja, irá aumentar as concentrações do AMP cíclico dentro da plaqueta. Geralmente, o dipiridamol ele é administrado associado com varfarina, com a finalidade de inibir a formação dos trombos em próteses valvares cardíacas, ou associado com aspirina, para reduzir ainda mais a possibilidade de trombose. Então, age por dois mecanismos diferentes, ele pode ser mais eficiente na redução da formação dos trombos plaquetários. Então, nós podemos ver aqui o dipiridamol, como é que ele age. Dipiridamol ele vai inibir essa enzima fosfodiesterase, e a fosfodiesterase ela vai degradar o AMP cíclico em AMP. Então, ao inibir o AMP cíclico, nós temos aumento do AMP cíclico dentro da plaqueta. E o que é que o AMP cíclico promove para reduzir a ativação plaquetária? Bem, o AMP cíclico ele vai ativar uma enzima chamada proteína quinase A. Proteína essa, ou enzima essa, que impede que a plaqueta seja ativada. Se nós temos um aumento do AMP cíclico, nós temos um aumento da ativação da PKA, consequentemente nós temos um impedimento maior da ativação plaquetária. Então é dessa forma que o dipiridamol age. Outra classe de fármacos também utilizada como antiagregante plaquetário são os inibidores do receptor do ADP. São os inibidores dos receptores do ADP, como o clopidogrel e a ticlopidina. Eles vão se ligar no receptor do ADP e vão impedir que o ADP se ligue em seu receptor, promovendo a ativação plaquetária. Nós vimos no começo dessa aula que tromboxano A2 e ADP, além do cálcio, evidentemente, são os principais compostos que vão ativar as plaquetas. Então, ao inibir o receptor do ADP, nós estaremos inibindo uma das vias responsáveis pela ativação plaquetária. Esses fármacos, eles não interferem na via da ciclooxigenase. Consequentemente, nós não teremos efeitos adversos relacionados à produção de prostaglandinas, que são produzidas por ação da ciclooxigenase. Também impedem a ligação do fibrinogênio ao receptor GP2B3A, além de se ligar ao receptor do ADP, também impedem a ligação do fibrinogênio
ao complexo GP2B3A. A ticlopidina também interfere com a ligação do fator de von Willebrand ao receptor membranar GP1B. Os seus efeitos são efeitos irreversíveis, já que inibição é uma inibição irreversível, e apresenta efeito sinérgico quando administrado com aspirina ou com antagonistas do receptor GP2B3A. Então, nós temos aqui a ação dos inibidores do receptor ADP, do receptor do ADP, a ticlopidina e o clopidogrel. Eles se ligam aqui no receptor do ADP e eles impedem que o ADP consiga agir nesse seu receptor. E o que é que o ADP, ao se ligar nesse receptor, produziria? Produziria aumento do cálcio, cálcio esse fundamental para a ativação do receptor GP2B3A. Sem cálcio não tem ativação desse receptor GP2B3A, consequentemente não tem agregação plaquetária. Então nós vimos que a aspirina, ao inibir o tromboxana 2, ele impede que o receptor GP2B3A seja ativo por inibição da fosfolipase A2. Os inibidores dos receptores da ADP também impedem a ativação do receptor GP2B3A, só que por outro mecanismo, por inibir o aumento do cálcio dentro da plaqueta. Aqui mais algumas informações a respeito dos inibidores dos receptores ADP. Eles possuem uma absorção rápida e completa pelo trato gastrointestinal. O efeito inibitório sobre as plaquetas só é obtido ao fim de 4 dias. Isso acontece porque todo o mecanismo intracelular, toda a cascata de sinalização intracelular precisa ser inibida, e isso vai levar pelo menos 4 dias para acontecer. Metabolização extensa pelo fígado e excreção renal. Maior eficiência do que a aspirina na prevenção das recidivas dos episódios trombóticos. E eles podem não ser eficazes quando se pretende um efeito rápido. Nós temos também outra classe de antiagregantes plaquetários, são os antagonistas dos receptores GP2B3A. Então, o GP2B3A, como nós vimos, se complexa com fibrinogênio, e nessa complexação nós temos a união ou a ligação de uma plaqueta com outra plaqueta. Várias plaquetas ligadas através desse mecanismo formam uma grande rede plaquetária, ou um grande agrupamento plaquetário, que consegue impedir que o sangue seja extravasado do vaso sanguíneo. Então, inicialmente, vamos ver como é a estrutura desse complexo, desse receptor GP2B3A nas plaquetas. Ele é formado por 2 subunidades, a subunidade 2B, que é uma subunidade de ligação ao cálcio. Nós vimos que o cálcio é importante para a ativação do receptor GP2B3A, e o cálcio se liga na subunidade 2B. Já a subunidade 3A é uma subunidade que apresenta uma sequência peptídica chamada sequência RGD, formada por arginina, glicina e ácido aspartico, e ela consegue se ligar e ela é responsável pela ligação ao fibrinogênio. Então, o cálcio se liga na subunidade 2B, essa subunidade 2B, ao se ligar ao cálcio, ativa o receptor GP2B3A, ou seja, altera a conformação da subunidade 3A para que ela consiga se ligar ao fibrinogênio. E o fibrinogênio forma essa ponte entre 2 plaquetas que expressam o receptor GP2B3A. Quais são as estratégias de modulação farmacológica utilizando o receptor GP2B3A? São utilizados anticorpos monoclonais, que vão se ligar ao receptor e vão impedir que esse receptor possa, portanto, se ligar ao fibrinogênio. Segunda estratégia, utilização de peptídeos com a sequência RGD, que ocorram naturalmente em venenos de cobra, por exemplo, ou que possam ser sintetizados e que vão competir, portanto, com o fibrinogênio pelo receptor GP2B3A. E a terceira estratégia são pequenas moléculas de origem sintética que também podem bloquear o receptor GP2B3A.
Então, 3 estratégias são utilizadas para bloquear o receptor: anticorpos, peptídeos que apresentam uma sequência muito parecida com a sequência RGD e que, portanto, vão competir com o fibrinogênio por esse receptor, e pequenas moléculas de origem sintética que também vão competir pelo fibrinogênio pelo mesmo receptor. Então, o anticorpo mais utilizado para bloquear o receptor GP2B3A é o abciximab. É um anticorpo monoclonal quimérico produzido a partir da estrutura do anticorpo do camundongo e da estrutura de anticorpo humano. Ele se liga no receptor GP2B3A e inibe a ligação do fibrinogênio a esse receptor. Também leva a menor formação de trombina, o seu efeito antitrombótico. É utilizado principalmente para pacientes de alto risco, que serão submetidos a uma angioplastia, e aí é utilizado associado à heparina ou à aspirina. Seu principal efeito adverso é a hemorragia, a trombocitopenia e a imunogenicidade. E apresenta uma meia-vida plasmática de 3 dias, ou seja, uma meia-vida plasmática longa, o que faz com que esses anticorpos sejam utilizados com cautela, já que seus efeitos perduram por muito tempo. Temos também o eptifibatide, que foi isolado, é um peptídeo isolado do veneno de cobra. Inibe também o sítio de ligação do fibrinogênio e esse peptídeo apresenta uma sequência KGD, lisina, glicina, ácido aspartico, uma sequência muito parecida com a sequência RGD. Ele consegue simular o receptor GP2B3A na ligação com o fibrinogênio. É indicado para síndrome coronariana aguda e também na angioplastia coronariana. E a função plaquetária consegue regressar ao normal entre 2 a 4 horas após a infusão do fármaco ser concluída. O tirofiban é um derivado não peptídeo da tirosina que vai inibir seletivamente o receptor. Apresenta uma meia-vida plasmática de 3 horas, ou seja, bastante curta comparada ao anticorpo, o abciximab. Permite a administração por via oral. É utilizado para diminuir os eventos na síndrome coronariana aguda e tem como sua principal indicação angina estável. Então, os antiagregantes plaquetários possuem diversos mecanismos diferentes, mas todos eles têm por finalidade, têm por objetivo inibir a ativação da plaqueta e, consequentemente, a sua agregação. Então, nós temos aqui alguns deles, os inibidores da ciclooxigenase. Ao inibir a ciclooxigenase, eles inibem, por uma cascata de sinalização, como nós vimos, a ativação do receptor GP2B3A. Nós temos como exemplos de inibidores da ciclooxigenase a aspirina e todos os anti-inflamatórios não esteroidais. Aqui embaixo nós temos o anticorpo monoclonal abciximab, que vai se ligar no receptor GP2B3A, impedindo que o fibrinogênio se ligue a esse receptor. Então, ele não impede que o GP2B3A ele se torne ativo, mas ele impede que ele, ao ser ativado, ele se ligue ao fibrinogênio. Clopidogrel e ticlopidina são antagonistas ou inibidores do receptor ADP. Então, ao inibir o receptor ADP, ele impede que o ADP consiga ativar o seu receptor. E o que é que o ADP promoveria ao ativar esse receptor? Ele iria ativar uma proteína G inibitória, uma proteína GI. A proteína G inibitória iria inibir a adenilato ciclase. Sem adenilato ciclase, nós não tínhamos a formação de AMP cíclico. Sem AMP cíclico, nós não teríamos ativação da PKA. PKA é importante para manter a plaqueta inativa. Então, quando o clopidogrel e a ticlopidina impedem que o ADP ative o seu receptor, o que é que eles vão promover? Um aumento do AMP cíclico. Já que a adenilato ciclase não vai ser inibida, com o AMP cíclico elevado, nós temos elevada ativação da proteína quinase A. Proteína quinase A ativa, ele irá promover uma
inibição da agregação plaquetária ou inibição da ativação das plaquetas. O dipiridamol vai promover um efeito muito parecido, só que por outro mecanismo. Então, ele não vai bloquear a ligação do ADP, mas ele vai impedir que o AMP cíclico que foi produzido ele seja degradado pela fosfodiesterase. Ao inibir, nós temos também aumento do AMP cíclico, aumento da atividade do pKa, consequentemente, nós teremos inibição plaquetária. Então, chegamos aqui ao fim dessa segunda parte da aula, anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e trombolíticos. Na terceira parte, nós veremos os trombolíticos propriamente ditos, os fármacos que vão controlar a formação do trombo. Então, não percam a terceira parte dessa aula, trombolíticos. Até lá!